Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Meu nome é Fernando Morato e este é o segundo vídeo da série Olha pra Poesia. A ideia é compartilhar um pouco da minha vivência de muitos anos como professor de literatura, como amante de literatura, como apreciador de literatura e de poesia. A poesia é um universo que tem muito a oferecer e a gente pode aproveitar muito dependendo da maneira como a gente se aproxima dela. E a primeira maneira mais evidente de se aproximar da poesia é olhar para ela. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha poesia. pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Pois bem, nesse segundo programa a gente enfrenta um problema sério, porque o primeiro programa foi dedicado a Luís de Camões, o poeta mais importante, o poeta mais influente da língua portuguesa. Como enfrentar esse monumento? A única saída é encontrar alguém que seja tão monumental e que tenha a força para tentar encará-lo. E o poeta que tentou encarar Luís de Camões é ninguém menos que Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nasceu em 1888, morreu em 1935. Teve uma vida bastante singular porque ele escrevia enlouquecidamente e guardava tudo que ele escrevia dentro de um baú que ele levava com ele para os diversos lugares onde morou. Morou em várias casas em Lisboa e teve um conhecimento, teve uma aceitação muito boa dentro de certos círculos literários, mas nunca foi uma figura de grande projeção. Ele era muito reconhecido por alguns poetas e absolutamente ignorado do grande público. No final das contas, antes de morrer, publicou apenas um livro em língua portuguesa, Mensagem, um ano antes de morrer, e acabou sendo realmente apreciado e descoberto depois de sua morte. Os seus poemas começaram a ser reconhecidos, os que estavam dispersos foram reunidos e o que estava na arca começou a ser publicado, começou a ser trazido à luz. E é um universo completo. Nesse universo tem muitos aspectos, certamente esse não vai ser o único episódio a respeito de Fernando Pessoa, tem muitas coisas que a gente pode falar a respeito dele, mas para essa primeira aproximação, eu acho que é interessante a gente olhar para um poema que é muito significativo e é paralelo ao que a gente viu no último episódio, o poema Enquanto Quis Fortuna Que Tivesse. É um poema proeminal também, apesar de ter sido escrito muitos anos depois. É o poema chamado Autopsicografia. Poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. E o que lê, o que ele escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Muitas vias de entrada para esse poema. Uma primeira, já que a gente está falando da poesia especificamente, uma primeira é a própria forma. A forma é sempre uma porta de entrada. E aqui a gente tem uma porta de entrada bastante peculiar, porque se o Camões estava usando a forma mais prestigiosa da língua portuguesa para abrir as suas obras poéticas, o soneto, aqui o Fernando Pessoa está usando uma das formas, não de desprestígio, mas uma das formas mais populares da língua portuguesa, a quadra redondilha. A quadra redondilha é uma estrofe de 4 versos que são chamados redondilhos, os versos de 7 sílabas métricas. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Essa é a forma tradicional da poesia popular em língua portuguesa. É a forma das cantigas de roda, é a forma das cantigas infantis, é a forma das rimas ingênuas, de grande parte da literatura de cordel. Basta lembrar, é a mesma musicalidade de atirei um pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu.
Esse tipo de forma já traz em si uma sensação de aproximação, uma sensação de acolhimento, porque é uma forma bastante conhecida do falante de língua portuguesa. Entretanto, o poeta joga com o contraste entre a simplicidade da forma e a complexidade do conteúdo. Antes de entrar na complexidade do conteúdo, vamos só dar uma olhadinha em outro elemento que é a porta de entrada, o título, autopsicografia. É uma palavra inventada. Não existia no dicionário ou passou a existir depois que Fernando Pessoa a inventou para esse poema. E ela é composta de 3 radicais gregos. Auto, o próprio, psico, a alma, só um parênteses aqui, psicologia é originalmente o estudo da alma. As tendências mais materialistas da ciência, desde o século XIX, passando pelo século XX, às vezes nos confundem porque elas tentaram reduzir a alma às questões cerebrais, aos estímulos neurológicos. E, muito frequentemente, hoje em dia, para a maior parte dos falantes de língua portuguesa, diz respeito exclusivamente à mente, a cérebro. E não é exatamente cérebro. Fernando Pessoa está com um universo um pouco mais alargado e ele ainda pensa na alma, que é a psique em grego. Fecho parênteses. Grafia, a escrita. Essa palavra inventada pode significar várias coisas. A escrita da própria alma, o ato de escrever a própria alma. Ou a própria alma escrita, colocada no papel. Ou o processo de escrever a alma, ou os processos de transformar a alma em algo escrevível, em algo passível de ser escrito. Todas essas possibilidades jogam com uma ideia fundamental, que é a de escrita. E a escrita que está ligada à personalidade, ao mais íntimo do poeta. Isso é importante de ter em mente porque o primeiro verso contradiz uma ideia mais ou menos assente a respeito de poesia. O primeiro verso diz: o poeta é um fingidor. A ideia mais comum é justamente o contrário, é de que a gente escreve poesia para expressar o mais profundo do nosso ser, para expressar a nossa verdadeira personalidade. Aqui, o que o poeta está falando abertamente é que essa verdadeira personalidade não é tão verdadeira assim, porque ele continua: finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Lançando mão de um paradoxo, uma construção gramaticalmente correta, mas logicamente problemática, ele está afirmando que o poeta inventa uma dor que é a dor que ele sentiu de verdade. Ou seja, na ideia da autopsicografia, é a construção de algo que, na verdade, assume o grau de legitimidade. O poeta inventa uma dor que é a dor que ele sentiu de verdade, mas é inventada porque ela não é verdadeira. Mas não sendo verdadeira, é verdadeira. Faz sentido? Não, parece que não. É justamente essa a ideia. Ele está querendo criar complicação. E a segunda estrofe não ajuda muito. E os que leem o que ele escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. Os que leem o que ele escreve somos nós. Do mesmo jeito que naquele poema do Camões, a primeira parte é dedicada à vivência do sujeito e a segunda parte é dedicada às possibilidades do ouvinte, do leitor, aqui a segunda estrofe também se dedica ao leitor, nós. Os que leem o que ele escreve, na dor lida, sentem bem. Ou seja, a leitura não suscita exclusivamente reações intelectuais, ela suscita reações emocionais. Ela gera uma dor. E essa dor não é nenhuma das duas que o poeta sentiu. Que duas? A inventada e a verdadeira, que são a mesma. Não, nenhuma dessas. A leitura cria no leitor uma dor que ele não tem. Ou seja, a escrita, aqui é uma coisa interessante, mais do que reproduzir alguma coisa que está exterior a ela, cria alguma coisa no interior de quem dialoga com esse escrito, de quem dialoga com essa fala. E aí, a última estrofe completa o raciocínio, reforçando uma ideia interessante. E assim, nas caras de roda, gira entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração.
O coração é um comboio, um trenzinho, diferenças entre o vocabulário português e o vocabulário brasileiro. Um trenzinho de corda que gira, gira, gira e acaba entretendo a razão. Mais ou menos da mesma forma que o Camões tinha mencionado naquele poema proeminal dele, de que a leitura vai ser aberta, vai ser facilitada em sua compreensão, dependendo do amor que a gente tem, do sentimento e da disposição que a gente tem. Aqui, essa disposição ajuda, mas ela confunde. Ela entretém a razão. A razão não é o elemento mais fundamental para ler, mas é o elemento sem o qual a gente não consegue ler, porque senão a gente não consegue avançar nessas máscaras que o poeta está se criando. Acho que o ponto mais interessante de chamar a atenção é que, nesse poema, a grande questão é o quanto a poesia cria, o quanto a poesia suscita de novo. Não é uma coisa que já exista. O poeta não está copiando o mundo, ele está criando. E aí, o Fernando Pessoa está resgatando um dos sentidos mais importantes da palavra poesia, porque em grego, poesia vem de poiesis, que é criação. A arte poética do Aristóteles, que é um dos textos fundadores da crítica literária ocidental, é a arte da criação. Literatura é criar coisas e não simplesmente copiar o mundo. A gente pode, na poesia, adquirir novas vivências. E esse é um dado fundamental que o Fernando Pessoa está realçando para a gente enquanto leitores. Você acha que tem a ver? Você acha que faz sentido? As coisas que a gente está acompanhando por aqui? Se a sua leitura for diferente, não tem problema nenhum. A gente tem liberdades interpretativas. O que a gente não pode fazer é deixar de olhar para a poesia. Obrigado por ter visto esse vídeo até o final. E vamos olhar para a poesia de novo? Olha para a poesia.